Desde o momento da escolha e compra das próteses de silicone, é sempre muito comum a paciente ouvir sobre garantia, das próteses de 10, 15 anos ou até mesmo garantia vitalícia. Mas e quando as complicações surgem? Se a paciente desenvolver uma contratura, uma doença associada ao silicone, se a prótese se romper? A paciente aciona a garantia e aí, no fim das contas, geralmente ela se frustra. E eu vou te explicar porque geralmente a assistência que ela achou que ela ia ter não é bem assim que acontece. Eu sou a advogada Rita Soares, eu atuo especialmente na defesa da saúde e no vídeo de hoje a gente vai esclarecer sobre, afinal, qual a proteção que a paciente possui com a garantia oferecida pela fabricante da prótese de silicone. Imagina a seguinte situação. A Maria, uma mulher que tinha muita vontade de fazer uma cirurgia plástica nos seios, conversou com um cirurgião plástico e decidiu fazer uma mastopexia com implante de prótese. Algumas consultas antes com o cirurgião, o médico indicou uma prótese de uma marca e um modelo específico. E aí falou o seguinte: olha, Maria, essa prótese tem um diferencial. Ela oferece uma garantia vitalícia. Você nem precisa se preocupar. Você vai fazendo um acompanhamento com alguns exames de imagem anualmente e aí, se você tiver algum problema, a fabricante vai te dar o suporte que você precisar. A Maria, então, o quê? Se sentiu aliviada, despreocupada e foi realizar a cirurgia, 5 anos depois do implante, Maria descobriu, através de uma ultrassonografia de rotina, que a sua prótese estava rompida. Então, ela entrou em contato com o médico. O médico falou: Maria, isso, querendo ou não, é um pouco comum de acontecer. A gente vai ter que fazer uma cirurgia para retirar essa prótese. Para isso, tá aqui o orçamento dos meus honorários, do anestesista, do hospital. Você também vai precisar ficar afastada do trabalho por uns 20 dias, tá? Então, a Maria ficou assim, angustiada, Porque aí ela lembrou da garantia vitalícia. Falou: vou ligar para a empresa. Quando ela entra em contato com a fabricante, eles pediram alguns documentos, os exames, o pedido médico e ofereceram então um par de próteses da mesma fabricante. O que você acha disso? Porque e aí? E as despesas da cirurgia? Porque hoje a média, por baixo do que eu vejo aqui no escritório, são cirurgias de 30 mil reais, por baixo. E o custo médio de uma prótese é 2.500, 3.000. Conseguem notar a diferença? Então, assim, a paciente vai ter que assumir esse custo todo dessa nova cirurgia de uma forma emergencial, porque ela nem pode esperar muito tempo para retirar essa prótese, porque ela pode desenvolver complicações piores e ela tá com dor. Olha só que aflição. Aí você deve estar se perguntando: tá, Rita, mas isso aí, essa postura da empresa é legal? Não é abusiva? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de direito, Hoje, no Brasil, esse tipo de situação, a gente aplica principalmente o Código de Defesa do Consumidor, já que a paciente comprou um produto e que no período de garantia apresentou defeitos e um dano à saúde. Sob esse fundamento primeiro, com a indicação médica e segundo, com os exames que comprovam a complicação na prótese da paciente, ela pode buscar via judicial que a fabricante custeie 100% da cirurgia dela. Mesmo nessa situação, a paciente, nessa mesma ação, também pode buscar uma indenização por danos morais, justamente por conta de toda essa situação, tá? Quando o quadro da paciente for de urgência e constar no pedido médico, a paciente pode ainda fazer um pedido de tutela de urgência, que a gente chama, para que de imediato o juiz aprecie, já mande a fabricante custear a cirurgia de emergência, tá? Aí você deve pensar: Rita, mas nessa história aí a Maria tinha uma prótese com garantia vitalícia, Então não se aplicaria uma necessidade de ajuizar uma ação, Então, esse é o ponto. O que eu quero esclarecer e informar aqui para vocês é que 99% das fabricantes que eu conheço, e eu tô falando aqui de pelo menos 7 das principais marcas usadas no Brasil, elas apenas oferecem e asseguram à paciente o custeio de uma nova prótese ou o valor que ela pagou na prótese lá atrás. E na minha visão, pelos meus estudos, eu acho essa contrapartida de apenas fornecer uma prótese nova é extremamente superficial e abusiva, totalmente desrespeitosa. Eu sempre digo o seguinte: se eu tenho a garantia de um telefone
e ele estraga, a Apple, a Samsung me dá um telefone novo, isso vai suprir minha necessidade. Mas me dá uma prótese nova para uma paciente que ela não pode trocar sozinha, né? Ela precisa de um hospital, de um anestesista, uma cirurgia complexa, ela fica imobilizada depois da cirurgia. Tudo isso por um defeito no produto durante o período de garantia? E aí? Esse é um tema um pouco polêmico, né? Mas me conta aqui nos comentários qual que é a opinião de vocês. Eu já posso adiantar que esse caso é muito comum no judiciário e os tribunais de todo o país já decidiram a favor dos pacientes, tá? Inclusive a gente tem até decisões do STJ sobre a responsabilidade da fabricante da prótese, tá? Bem, por favor, se você conhece alguém que tem prótese de silicone e sequer tem ideia dessas letras miúdas aí a respeito da garantia do implante, já manda esse vídeo para ela e me ajuda a compartilhar informação e cuidado. Até a próxima!